Olá, sejam bem-vindos à TV Assembleia. Hoje vamos acompanhar aqui na Escola do Legislativo a palestra do professor Paulo Ricardo Diniz Filho, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. O professor analisou os 8 primeiros anos do choque de gestão, implantado pelo governo do estado a partir de 2003. A pesquisa faz parte de uma tese de doutorado que virou livro. Confira. Queria agradecer primeiro o convite da parte do Guilherme, agradeço muito a oportunidade. Agradecer a presença de vocês hoje, que é sempre muito interessante ter esse contato com o público, e principalmente porque esse trabalho ele está começando a ser exposto agora, apesar dele ter sido concluído há um pouco mais de um ano atrás, só agora que ele está saindo no formato de livro, que ele deve ser apresentado, lançado mais formalmente no mês que vem, no mês de novembro. E agora que ele já está pronto no formato de livro, eu estou começando a me dedicar a expor um pouco mais o conteúdo. E agradeço muito o espaço, a oportunidade, a presença de vocês, de poder colocar esse material, o resultado dessa pesquisa aqui em primeira mão. Bom, como o próprio título já diz, né, que é Choque ou Gestão, Federalismo e Reforma do Estado em Minas Gerais entre 2003 e 2010, né, com o perdão do trocadilho, o objeto mesmo é o chamado choque de gestão com aspas, né, a aspas não pode ser falada, mas saibam que ela está sempre entre aspas aqui, porque foi o nome atribuído a ele. Então, essa experiência, esse contexto geral, que gerou um impacto enorme na década passada, que provavelmente vai ser retomado aí em contextos futuros, contextos eleitorais futuros. Provavelmente isso vai voltar à tona, voltar a ser discutido, porque ainda é um termo, né, que ficou muito marcado, ficou muito gravado, e ele provavelmente vai voltar à tona, vocês vão ouvir falar muito disso. Então, nesse sentido, gente, a pesquisa que eu vou colocar para vocês, ela aconteceu entre 2011 e 2015, portanto, não incluiu o terceiro mandato, o terceiro período de implementação dessa plataforma, que foi entre 2011 e 2014, né? Não teve como ela ser realizada, a coleta de dados, enquanto ela estava sendo implementada, então ela se limitou aos primeiros 8 anos de implementação. O que acontece? Partiu de uma dúvida, gente, que é clássica da ciência política, que diz o seguinte, que contextos de reforma do Estado, contexto de corte de gasto, eles são evitados pelos políticos profissionais porque eles causam desgaste. Então, quem corta gastos, quem reforma o Estado, costuma, normalmente, sofrer um desgaste da sua própria imagem, isso costuma prejudicar a reeleição, isso costuma não ser abordado pelos políticos de carreira, por assim dizer. Mesmo assim, nós tivemos aí um ciclo de 12 anos em que, pelo menos nominalmente, a proposta era essa, era de reforma, era de reestruturação de gasto, e mesmo assim nós tivemos uma sequência muito positiva assim, para quem levantou essa bandeira. Foram 3 eleições em primeiro turno, e mesmo assim levantando uma bandeira de corte de gasto e reforma do Estado. Então, isso era uma contradição que sempre me deixou curioso, né? Como que, colocando uma proposta, uma bandeira que geralmente gera desgaste aos políticos, como que um grupo político consegue ser eleito e reeleito com a facilidade dessas. Isso foi o pontapé inicial para a pesquisa. O que há de especial? O que havia de especial nesse conjunto de propostas para que ele conseguisse desafiar o que a ciência política clássica diz, né, e gerar um efeito totalmente contrário. Eu, né, pelo tempo reduzido, eu não vou entrar em detalhes aqui de como que a bibliografia coloca essa dinâmica dos políticos, mas a gente tem vários exemplos históricos aqui no Brasil de como que os governos vão adiando reformas para evitar o desgaste, mas o que aparentemente foi o inverso aqui no caso de Minas Gerais entre 2003 e 2014. Partindo disso,
né? O primeiro objetivo foi descobrir o que é, né, especificamente, fazer uma anatomia desse conjunto de propostas para descobrir o que ela tem de diferente, de tão especial, que ela conseguiu gerar um bônus político tão grande para quem a levantou e, ao mesmo tempo, fazer essa suposta reforma do Estado. Então, fui eu recortar o maior número de documentos de governo possíveis para esse período de 2003 a 2010, né? Os documentos mais amplos, mais estruturantes possíveis, que, na minha concepção, né, no início do trabalho, seria aquilo que daria as linhas gerais desse dito choque de gestão e que teria alguma coisa de especial que as outras reformas não têm. Então, nesse sentido, o recorte foram os planos de governo de 2002 e 2006, os planos mineiros de desenvolvimento integrado, os PMDIs de 2003 a 2020 e 2007 a 2023, e os planos plurianuais, os PPAGs de 2004 a 2007 e 2008 a 2011. Ou seja, são todos os documentos amplos e estruturantes para esse período de 8 anos. Esses documentos deveriam estabelecer o que é o choque de gestão, né, como ele funciona, e, analisando isso, eu deveria descobrir o que eles têm de o que ele teve de especial para poder gerar esse resultado tão diferente do que a teoria diz. Bom, para a gente poder não entrar muito em números, eu coloco aqui, gente, que pelo tempo da palestra não dá para a gente ficar expondo muitas tabelas de números, mas elas têm em quantidade aqui, em quantidade farta, né? Para quem tiver interesse, pode baixar a tese no site da PUC Minas, a minha tese no site da PUC Minas, ou comprar o livro também quando sair, que é bom também. Mas a tese está gratuita também no site da PUC para quem quiser baixar. Então, todos esses números aqui, eu não vou fazer referência a eles, mas todos esses números estão disponíveis lá, que eu sou obrigado a passar um pouco mais por alto nisso, mas tem todo um levantamento numérico para isso, né? Vamos pensar, então, o que era o primeiro interesse? Achar uma definição, um conceito de choque de gestão. Em algum momento, o governo deveria dizer o que é o choque de gestão. Passando por esses 6 documentos, que cobrem esse período de 8 anos, alguns aí com centenas de páginas, não houve conceito, não há conceito. Não existe um conceito, não existe um documento que diga o que é o choque de gestão nesse período dos 8 anos iniciais. Acredito que nos outros 4 anos finais também não, mas não existe nesses documentos uma definição. Eu até voltei bastante assim no tempo para ver o que é um conceito. Um conceito de qualquer coisa, o conceito de conceito, né? Um conceito é quando se diz o que é alguma coisa ou se diz o que essa coisa faz. Então, passando por esses 6 documentos amplos e estruturantes, só havia 3 frasezinhas que diziam: o choque de gestão é isso. 3 frasezinhas. Isso não conta como um conceito de um programa tão amplo e divulgado de uma forma tão grande. Não é nem problema ler aqui, porque são frasezinhas mesmo. No plano de governo de 2002, você tem uma frase que diz: choque de gestão é o processo que garanta a efetividade da ação governamental com qualidade e eficiência. Só isso. Depois, no plano de governo de 2006... choque de gestão é o processo de recuperação institucional do Estado. Só. E no PPAG de 2008, você tem choque de gestão é o programa composto de um conjunto de medidas de gerenciamento das despesas e custos operacionais e de elevação da eficiência da arrecadação tributária estadual. Só isso. Então, em centenas e centenas de páginas, os documentos que foram a fundo para determinar a ação do Estado de Minas Gerais em 8 anos, você tem 3 frasezinhas que vão preencher essa característica do que é um conceito. Vamos dizer, o choque de gestão é isso. Então, essa é a primeira conclusão que a gente chega. Não existe um conceito de choque de gestão. A partir disso, gente, eu prossegui na busca tentando encontrar
enfim, já que não há um trecho que diga o que ele é, vão tentar procurar isso pelas bordas, né? Vão tentar procurar outras maneiras de se achar esse significado. Para encurtar bastante essa busca, também não há essa definição lateral ou indireta que vai dizer o que é. Só para colocar alguns números aqui, foram no total, nesses 6 documentos estruturantes, o termo choque de gestão foi utilizado só 59 vezes. Então, assim, a palavra escrita, a expressão escrita, em centenas de páginas, ela foi colocada só 59 vezes. Para aí, dessas 59, né, 3 foram mesmo, essas 3 que eu li aqui, bem curtinhas e bem superficiais, foram dizer o choque de gestão é isso. Mas vocês percebam o seguinte, todas as outras 56 são menções amplas, menções laterais. Eu fiz uma classificação disso, mas agora não dá para ficar entrando tanto assim nesses números, mas, por exemplo, existem várias ocasiões em que se diz assim, é preciso um choque de gestão, mas como uma coisa genérica e não como uma proposta de governo. No sentido, o Estado está desestruturado, é preciso um choque. Várias vezes, aí, algumas dezenas de vezes, a menção é superficial, até criei uma categoria aqui de uso genérico. A expressão é usada genericamente como uma coisa que deve ser feita e uma coisa que tem que ser radical. Foram 6 vezes nesse sentido. Como nome próprio, aí os documentos mais recentes do final do segundo governo, eles já faziam referência ao choque de gestão como uma coisa que você não precisa definir, porque você já sabe o que é. Então, foram menções o seguinte, aí eu colocando aqui o PMDI de 2007, principalmente, o PPAG de 2008. Quanto mais recente o documento, mais ele foi fazendo referência ao choque de gestão como um nome próprio. Então, no seguinte sentido, né, só exemplificando aqui genericamente, desde o início do choque de gestão, em 2003, as coisas vêm sendo assim. Então, já parte do pressuposto que você sabe o que é, e você está citando aquela coisa. Mas, no passado, não houve uma conceituação, não houve uma definição, e, com o passar do tempo, você vai fazendo uma referência a essa coisa que você espera que todo mundo saiba, mas nunca houve uma conceituação específica, uma definição do que é, né? Foram 31 menções como nessa categoria que eu coloquei como nome próprio. Ou seja, você usa o nome, mas você nunca definiu o que ele é, ou o que ele faz, ou para que ele serve. Você cita o nome, como um nome de propaganda mesmo. E, em 22 ocasiões, essa expressão ela é citada como um objeto para cumprir alguma função. Eu coloquei uma categoria de uso específico. Então, o choque de gestão deve equacionar as contas do Estado, nesse sentido. Não diz como, o que ele é, mas diz para que ele vai ser usado. O objetivo que você quer com ele. Também não é uma definição, também não é um conceito. Você não diz o que é o martelo, mas você diz que eu vou usar o martelo para resolver um problema. Então, você não diz o que é, mas diz que aquela coisa vai resolver algum problema seu. De toda forma, gente, só para não ficar entrando muito nesses números, né, eu categorizei a forma como a expressão é utilizada, não foram muitas vezes, e nenhuma delas efetivamente aprofunda. Só para fazer uma passada mais ampla, é comum, por exemplo, que a expressão seja redigida de maneiras diferentes até o final do segundo mandato, né, em que ele foi colocado em prática. Algum documento escreve com letra maiúscula, outro com letra minúscula, outro está falando nele genericamente, isso já em 2010, 2011, e outro ele já está considerando que você sabe essa explicação. Ou seja, não existe coerência nem dentro dos documentos e nem entre documentos diferentes. Isso passou pelos 8 anos sem que se definisse nem como é a grafia do termo, para vocês terem uma ideia. Então, essa busca por um significado, ela terminou vazia. Mas, aprofundando um pouco mais, eu tentei buscar também todas as propostas colocadas, todos os momentos em que esses documentos diziam
vamos realizar esse objetivo. Aí pegando um universo de 172 propostas, né, que o governo colocou para si mesmo através do seu planejamento, imaginando que o governo poderia ter proposto uma reforma do Estado, mesmo sem relacionar isso com o nome do choque de gestão. Para encurtar bastante essa explicação de números, né, que ela ia ser bem tediosa, também isso acaba não acontecendo, porque necessariamente para que você tenha uma reforma do Estado, você teria que ter dois objetivos: o Estado assumindo novas funções ou delegando funções à sociedade, e você deveria propor novos instrumentos para poder realizar ações do Estado. Então, necessariamente, isso não acontece. Então, independente do uso ou não do termo choque de gestão, também não se propôs uma reforma do Estado, enfim, da maneira como se associou. Por que essa ideia de reforma do Estado é importante? Porque era a ideia principal que era veiculada junto com o termo do choque de gestão. Ele era colocado assim na propaganda e na mídia, no senso comum em geral, com uma plataforma para refazer o Estado de cima a baixo e dotar o Estado de mais eficiência e dotar o Estado de mais, enfim, de uma cara nova em geral. Então, eu parti nesse momento inicial buscando o conceito do termo, que eu não encontrei, a forma como o termo foi usado, que também nunca foi precisa, a coerência entre os documentos interna aos documentos e de um documento em relação ao outro, também não foi possível encontrar isso. E partir para a busca também de uma plataforma de reforma do Estado, mesmo que não tivesse vinculado ao termo, o que também não foi possível de encontrar. Então, de toda forma, gente, a piada do título, né, o trocadilho do título está se justificando aqui, porque não só o termo não é vazio de significado, como também ele não ou não se propôs, sob esse nome ou sob qualquer outro, uma plataforma de reforma do Estado, assim, nem de longe, né, de forma nenhuma. Então, temos aqui as duas pernas principais dessa figura aí do senso comum. As duas se mostraram bastante frágeis, né, para não dizer inexistentes. Por fim, gente, só para ter certeza absoluta do que estava sendo dito, eu ainda peguei para analisar fora dos documentos de governo, levando em consideração, né, que um plano de governo é um documento com objetivo eleitoral e que um PPAG é totalmente diferente disso, e eu coloquei todos no mesmo balaio, eu estava dando benefício da dúvida para quem propôs os documentos. Mesmo sabendo que elas são totalmente diferentes, eu procurei o significado nelas todas. E, para dar mais uma colher de chá, eu ainda peguei para analisar separadamente duas obras que o governo do Estado patrocinou, uma em 2006 e outra em 2010, como saíram as duas pela editora da UFMG, como um balanço final do choque de gestão parte 1 e do choque de gestão parte 2. Então, vamos dar essa colher de chá, né? Vamos ver o que eles viram após 4 anos de implementação dessa plataforma. Vamos supor que eles consigam colocar um significado a posteriori. Também não foi possível encontrar. E nesses dois livros, eles assinados por secretários de Estado, por consultores contratados para gerenciar essa plataforma, ficou mais evidente algumas características desse fenômeno e do uso desse termo, né? Como que, por exemplo, algumas secretarias ou alguns secretários ou alguns setores do Estado se recusavam a usar o termo. Isso foi bastante interessante. Todo documento que saía da Secretaria de Fazenda não usava o termo. Pegava um outro sinônimo qualquer, um outro conjunto de palavras e colocava no lugar. Mas você tem 3 ou 4 capítulos que foram assinados pela equipe da Secretaria de Fazenda que
faziam questão de não usar esse termo. Isso vai deixando bem claro a impressão que eu tive, que eu partilhei com vocês aqui, de que, de fato, não é um conceito, de fato, não era uma plataforma de reforma de nada, era só uma palavra, um slogan que, enfim, foi ficando cada vez mais impactante e ele foi sendo reverberado, né, na propaganda institucional do Estado e na propaganda eleitoral também, né? Porque a cada 4 anos ela foi sendo reaquecida para o novo ciclo eleitoral. Então, só para dar o benefício final da dúvida, nem nesses documentos de análise aí final de governo o choque de gestão passou a ter sentido, nem a posteriori, nem como conceito, nem como nada. Então, essa é a primeira parte nossa, né? Que eu fui obrigado a fazer a pesquisa, de começar a pesquisa e andar para trás, né? Porque, como eu comentei com vocês, eu parti da dúvida: o que essa plataforma tem de especial que conseguiu fazer uma reforma e não gerar desgaste político? E eu tive que andar para trás para descobrir o que era essa plataforma e, afinal de contas, não havia uma plataforma. Ponto. Então, né, essa é a primeira parte. Rigorosamente, gente, isso aí eu não deixo nem para conclusão, não, porque já fica bem claro aí pelos números. Não existe choque de gestão. Não é um objeto nem de elogio, nem de crítica. Ele não existe como conceito, né? Ponto. Então, isso tira bastante aí do suspense que a gente teria até o final. Afinal de contas, então, o que foi feito? Né? De onde veio essa aprovação popular tão grande? De onde veio esse impacto tão grande? O que aconteceu? E, enfim, fazer uma autópsia, né, do que de fato aconteceu, mesmo que não tendo a lógica e a coerência geral que se afirma comumente e mesmo não existindo como um todo coeso, como se achava que existia. De fato, gente, o que houve foi a implementação de alguns instrumentos de gestão, de fato, para fazer o papel do advogado-diabo aqui. Alguns deles ainda não haviam sido implementados no Brasil assim, em grande escala. Alguns deles, assim, de maneira... eles aconteceram de maneira pontual, de maneira... desconexa entre si, mas de fato houve alguma coisa, né, que foi feita. Em linhas gerais, gente, o planejamento estratégico situacional é o nome, a bibliografia relativamente antiga que eu encontrei que fosse extremamente parecida com esses documentos aí do choque de gestão. Eles foram trazidos ao Brasil inicialmente por um chileno, Carlos Matos, que ele não é tão divulgado assim no Brasil, ele não é tão citado assim no Brasil, mas quase todo mundo já leu alguma coisa de segunda mão dele. Enfim, é um fenômeno que está aí para a gente procurar saber. Ele é pouco citado, o crédito é muito pouco dado a ele, mas ele é um autor aí da metade dos anos 80 até metade dos anos 90, um chileno que traduziu o planejamento estratégico do setor privado para as dinâmicas do setor público e, principalmente, incluindo fatores políticos. É bastante interessante, é uma leitura muito, muito rica, uma metodologia bem interessante. A gente percebe aqui, na leitura desses documentos, as digitais aí muito claras dessa bibliografia do Matos, mas, em momento algum, o crédito é dado a ele. Então, não necessariamente que a equipe que organizou esses documentos não foi a primeira a utilizar a metodologia do Matos sem citar a fonte, mas, de fato, eu não consegui encontrar em momento algum uma menção a ele. Tem até, isso seria extremamente enfadonho se eu fosse ficar me estendendo nisso aqui agora, mas tem até um quadrinho de correspondências que eu fiz entre os termos que o Matos usa, as categorias que ele usa e as categorias que elas passaram a ser utilizadas aí dentro do planejamento estratégico que o governo de Minas aplicou aqui entre 2003 e 2010. Rigorosamente a mesma metodologia, com nomes diferentes e sem citar o autor. Então, isso foi uma novidade,
Ok? Isso foi colocado em prática e deu um resultado bastante interessante. De fato, foi algo que aconteceu aqui. Também a gestão por resultados, também aquela metodologia do setor privado de gerência de projetos, a PMBOK, uma metodologia americana, que ela já saiu aqui traduzida tem um tempo. Então, ela foi implementada aqui dentro do setor público. Também não é nenhuma grande novidade, também não é nenhuma grande inovação, mas, de fato, dentro do setor público, eu não vi isso sendo colocado em prática pelo governo federal ou por outras administrações estaduais. E isso é o que foi feito, de fato, né? O que se coloca sob essa chancela grandiosa de plano de governo, de reforma do Estado, o que se tem são alguns instrumentos pontuais que já existiam, mas que ainda não haviam sido colocados em prática em grande escala, em um âmbito assim tão grande como no governo estadual. É um mérito, gente, não deixa de ser um mérito. Tá? Agora, de fato, não é tudo aquilo que se disse e não tem aquela conexão, aquela integração e nem os objetivos tão grandes que colocaram. Fora isso, ficou faltando entender a parte do impacto político. Como que uma meia dúzia de ferramentas de gestão colocadas em prática, né, dentro do escritório com ar-condicionado, como que elas conseguem gerar um impacto político tão grande, uma aprovação popular tão grande, eleições e reeleições assim tão fáceis, né, num período de curto, assim, num período de tempo assim, tão rápido, gerou um resultado tão rápido. O segredo está na implementação. O segredo está na forma como isso foi colocado em prática. Dentro da metodologia do Matos, que, traduzida aqui para o governo do Estado, né, você teve a figura do projeto estruturador, que eram o quê? Ações prioritárias, né, para as quais não ia faltar orçamento e que tinham o interesse de gerar um movimento, gerar uma dinâmica que fosse gerar efeitos positivos aí em outras áreas do poder público. Então, eu peguei a implementação, como que os projetos estruturadores foram colocados em prática nesse período de 2003 e 2010, como que eles foram implementados, para perceber o que houve de especial nesse momento. Para isso, eu tive que fazer um recorte, pessoal, porque era um número grande de estruturadores e não necessariamente todos eles tinham o potencial de dar esse impacto todo e nem todos eles geram um interesse assim coletivo tão grande. Então, é interessante a gente analisar uma possibilidade onde ela pode acontecer e não onde ela não teria possibilidade para acontecer. O que eu quero dizer com isso, gente? A ciência política no Brasil, quando vai tratar gestão pública ou quando vai tratar as relações federativas como um todo, e aqui nesse trabalho eu estou juntando os dois, aqui no Brasil, ela tem o mau hábito de centrar o interesse dela, centrar o foco dela no governo federal. Como se o maior orçamento significasse a maior importância política, como se tudo se resolvesse em uma questão de cifrões e como se todo mundo mais gravitasse em torno do governo federal. Isso é de um simplismo assim, quase que agressivo, né? Nós aqui que estamos em Minas Gerais, nós sabemos que o governo federal é mais um ator no jogo, mas ele não é o ator determinante, ele não é o único ator. Quem, como vocês, né, frequentam aqui o ambiente legislativo mais do que eu, inclusive, sabe que o governo federal é mais um ator, mas a relação entre municípios e a esfera estadual é importantíssima, especialmente para quem está aqui em Minas Gerais. Ela é o que dita muito mais a dinâmica dos acontecimentos. A relação entre o apoio dos prefeitos, o apoio dos vereadores, o trâmite, a negociação das emendas parlamentares. Vocês sabem que isso é de crucial importância para a sustentação de um governo estadual e, dentro dessa dinâmica, que o choque de gestão aconteceu.
né? Essa implementação que eu disse, só para não fazer suspense, né? O que ela teve de especial, o que ela teve de diferente nesse período de 12 anos? Ela levou em conta essa relação política federativa que existe entre o governo estadual e a necessidade do apoio dos prefeitos. De que maneira que foram colocados em prática aqui o recorte dos estruturadores que mais poderiam ter significado para os prefeitos? Através da realização de convênios. Então, o que nós vamos ter? Eu recortei, no caso específico, uma Secretaria de Estado para acompanhar nesse período de 2003 a 2010, porque era uma Secretaria de Estado com potencial de interesse dos municípios. Era a secretaria que agora mudou de nome algum tempo atrás, passou a ser Secretaria das Cidades, era a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, era a CEDRU, que envolve obras, envolve convênios, envolve saneamento, envolve habitação, envolve Copasa, envolve uma série de órgãos e tipos de atividades que interessam aos prefeitos, né? Obra, todo mundo sabe que gera uma repercussão muito grande no município, obra tem a inauguração, obra tem a plaquinha com o nome de quem inaugurou, obra tem esse impacto político muito grande. Então, necessariamente, eu parti do recorte de uma secretaria que tinha capacidade, que tinha... institucionalmente, ela estava relacionada a obras e ela também estava relacionada com muitos projetos estruturadores. Então, necessariamente, se fosse haver alguma coisa, ia ser ali. Então, dentre as secretarias de Estado, era a secretaria que mais tinha recurso, mais envolvimento com estruturadores e mais potencial para realizar obra no município, que é o que dá um retorno político para o prefeito e, indiretamente, um retorno político para o governador. Então, necessariamente, gente, eu tive que fazer um recorte, porque era um universo de 23 mil convênios, sendo 14 mil com prefeituras, e nem todos eles com esse potencial de retorno político, portanto, eles não teriam tanta significância dentro desse contexto político federativo de Minas Gerais, né? Necessariamente, eu recuperei algumas leituras mais antigas aqui da ciência política brasileira, o Vitor Nunes Leal, na década de 40, que vai falar dessa relação entre município e governos estaduais, ele, né, olhando principalmente para Minas. Depois tive a grata surpresa de descobrir uma autora americana, que é a Frances Hagopian, que fez um estudo semelhante aqui em Minas Gerais, na década de 80 e 90 também, que foi reafirmar a obra dela nem está traduzida para o português ainda, acho que nem vai ser traduzida, de resgatar essa força da relação entre as prefeituras e o governo estadual, relacionada com essa dinâmica muito clara. Apoio político em troca de recurso. Com um parêntese aqui, gente, os recursos hoje em dia, eles chegam muito mais ao município por meio de transferência automática, né? SUS, SUAS e todos esses grandes sistemas nacionais que a gente tem. E muita gente tem dito que, pelo fato dos recursos chegarem automaticamente, então essa dinâmica entre prefeito e governador se desfez, porque necessariamente não depende mais de uma negociação política. Mas espera aí, gente, vamos ver com cuidado. Uma transferência automática não dá impacto político. Ela é feita automaticamente para todos os municípios, independente do tamanho, por aquela regrazinha técnica do SUS, do SUAS, e isso não vai alavancar o prefeito, isso não vai deixar o prefeito mais popular, necessariamente por isso, porque qualquer prefeito vai receber essa transferência automática. O que faz a diferença, o que gera impacto político, é exatamente a transferência negociada, a transferência de base política entre prefeito e governador, ou intermediada pelos deputados também através das emendas. Então, necessariamente, as obras aí do Vitor Nunes Leal e da Frances Hagopian estão mais atuais do que nunca. Essa relação política e negociada entre o executivo estadual e os executivos municipais, ela está mais viva do que nunca.
O que diferencia um prefeito dos demais, ou do antecessor dele, ou do adversário dele numa disputa eleitoral, é exatamente o que ele consegue trazer além das transferências automáticas, ou seja, os recursos que vêm via convênio. Os recursos que vêm não por fidelidade partidária, mas também por fidelidade partidária, mas por acordos informais, por negociações que eles fazem nos bastidores. Aí eu estou casando com vocês um ambiente político federativo que a gente tem muito forte aqui em Minas Gerais. Não descarto que isso exista em outros estados, mas o meu foco foi em Minas Gerais. Um ambiente bem antigo, bem clássico, né? No qual essa relação existe hoje como sempre existiu, e um programa de governo, uma plataforma colocada como choque de gestão, que seleciona um certo número de projetos, prioriza recursos para elas e tem um enfoque muito grande em executar essas tarefas através de convênio. Os números que eu tenho aqui desse recorte da CEDRU, especificamente a CEDRU, porque relaciona muito com prefeituras e relaciona muito com obras, foram percentuais muito grandes dos projetos estruturadores sendo executados pelo meio de convênio. Ou seja, o recurso vai para a prefeitura para que o prefeito coloque em prática. Isso legalmente não tem problema nenhum, mas é totalmente contraditório com o marketing que foi feito em cima do choque de gestão. Não era, gente, o que se colocou no senso comum não era que o Estado ia se modernizar, não era que o Estado ia fazer diferente, que o Estado ia fazer mais bem feito. Pois é, quando a gente desce até a execução de dados, a gente vê a mesma história de sempre. Transferência de recursos em grande escala para as prefeituras, para que os prefeitos executem, eles propriamente executem, principalmente nas áreas que envolvam compra de veículos, na parte da saúde. Eu fiz um levantamento aqui também em relação à entrega de veículos, porque é algo também que dá um impacto político muito grande, mas principalmente o que eu fui analisar mesmo, os percentuais de execução, são na área das obras, pavimentação de rua, saneamento, pequenas obras de saneamento, construção de módulo sanitário, que é aquele banheirozinho ali no fundo do quintal. São grandes valores fragmentados em pequenas obras, em centenas de prefeituras, cuja execução é feita pelo prefeito, ou seja, o prefeito tem uma gestão direta, ele tem um envolvimento maior e ele tem um retorno político muito maior. Necessariamente, como a população não vai saber ou não tem interesse ou acaba não tendo acesso ao dado, que aquele recurso veio através de uma transferência estadual, ela vê aquilo ali sendo executado pela prefeitura diretamente e o bônus político ele cai principalmente no colo do prefeito. Então, necessariamente, gente, é a mesma dinâmica que a gente vê o Vitor Nunes Leal escrevendo na década de 40 e falando da década de 30, de 20 aqui em Minas Gerais. Que a Frances Ragopia vai falar nos anos 80 e 90, ela vai falar dos 60, 70 e um pouco do 80. É a mesma coisa. O governo estadual transferindo recursos para a execução dos municípios, o recurso que vai gerar um impacto político. Então, não é qualquer recurso, gente, é um recurso ligado à obra e num varejo muito grande, para que o prefeito, recebendo esse recurso, execute as obras, tenha um retorno político muito grande e, assim, ele vai apoiar o governo estadual. Então, moral da história, gente, dentro desse recorte aqui colocado, de um período de 8 anos, dentro do recorte colocado de uma secretaria, mas especialmente uma secretaria que trabalhou com muitos estruturadores e uma secretaria com atribuição para lidar com o município e com obra. Então, ela tinha o potencial para mostrar isso e ela mostrou. A gente tem, então, o que aconteceu de fato, de onde veio esse impacto político tão grande que permitiu eleições e reeleições aí com uma facilidade muito grande. Foi a irrigação, né, a alimentação de um sistema de relações federativas muito antigo, muito tradicional, que
sempre existiu aqui, no mínimo, né, desde que o federalismo foi implantado. Para não ficar entrando em números, mas é relativamente comum, gente, em alguns anos aqui, que você tenha 95%, 100%, 110%, 120% dos recursos de um projeto estruturador executados via convênio. É ruim convênio, gente? É errado? É ilegal? Não é. Mas dentro da proposta do choque de gestão, que era uma modernização do Estado, do que se colocava, isso é a antítese total. Que tipo de modernização é essa que pega e repassa o dinheiro para que o município execute? Sabendo que dentro da Federação Brasileira o município é sempre o ente com a menor capacidade institucional, com a maior dificuldade para executar recurso. Quem lida com o município com frequência sabe que o próprio trâmite, a própria burocracia do convênio, eles têm dificuldade para gerenciar. Então, problema nenhum que o Estado repasse grandes volumes de recurso via convênio, mas não sob a chancela, sob a égide de uma plataforma como foi a do choque de gestão, que propunha exatamente o oposto, diametralmente o oposto. Tanto é que o título alternativo para esse trabalho, né, o título que veio até o final e que sucumbiu a esse trocadilho irresistível, era Gerenciando a Tradição. Na verdade, você não está gerenciando, você não está colocando nada de novo, você está só irrigando e incentivando aquilo que sempre aconteceu, uma relação bastante tradicional. Nada de novo. Bom, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, tem algumas dezenas de tabelas aí de execução orçamentária, mesmo daquelas levantamentos do uso dos termos, dos significados, para cada uma, e a gente tem dezenas de tabelas. Eu convido vocês a baixarem o trabalho no site da PUC Minas, está lá entre as teses defendidas, é só jogar meu nome, que vocês vão ter acesso aí a esse material numérico aí bastante grande, que vai dar embasamento do que eu estou falando. Convido vocês a uma consulta a esse material, mas, no mais, em termos de análise, em termos de conclusão, é isso mesmo. Nós não tivemos, efetivamente, né, o choque de gestão é um termo sem significado, e sem conteúdo e sem coesão, é simplesmente uma palavra-chave, né, um slogan, e, na prática, o que nós tivemos foi a priorização de alguns projetos que foram executados em grande escala, incentivando essa relação tradicional entre governo estadual e os municípios. Ou seja, nada de novo, gente. Sinto decepcionado, não teve nada de bombástico, assim, simplesmente um grande vácuo e uma tradição muito antiga aí sendo continuada. Obrigado pela sua audiência. Nós assistimos à palestra do professor Paulo Ricardo Diniz Filho, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. O professor falou sobre o choque de gestão, política de governo executada em Minas entre 2003 e 2014. Até a próxima.